Evangelho de Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo em cadeias alguma podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Depois a gente continua aqui, o texto dizendo que os porqueiros pedem Jesus para sair da cidade, né? Perderam o seu negócio. Ele começa assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E aqui a gente olha, os discípulos estão com ele, e ele então diz: ó, passemos para outra margem. Ele não diz o que tem na outra margem, o que vai fazer na outra margem. Ele não explica nada. Vamos comigo. E é assim que a gente caminha com Jesus. Muitas vezes ele não dá muita explicação do que a gente tem que fazer, e a gente fica parado esperando. Mas para que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que fazer? Para quê? Se eu simplesmente diz vai, ou então vem comigo. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto, queridos, é que as tempestades não mandam mensagem de zap dizendo que vai chegar. Elas não mandam e-mail. Elas não mandam mensagem dizendo: olha, se prepara que semana que vem eu estou chegando. Elas simplesmente batem à tua porta e invadem sem pedir licença, né? Assim tem certeza que foi com o Bernardo, assim tem certeza que foi com Sofia. As tempestades chegam, e elas chegam sem você estar preparado, sem você ter arrumado a casa, sem você ter economizado alguma coisa. Ela vem para todo mundo, e ela é legal que ela é democrática. Ela vem para rico, ela vem para pobre, ela vem para branco, ela vem para Pedro, é igual a morte, vem para todo mundo. Não há distinção. E nesse momento que a gente observa o que está acontecendo nesse mar, a gente olha no versículo 37 dizendo: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ali tinha um fenômeno muito interessante, né? Tinha os montes da Galileia ao leste, ao qual o Monte Hermon era o maior, né?
E havia também o Monte de Golã, a leste. E havia um fenômeno ali, questão do clima, né, do Monte Hermon, descendo ali a brisa, e criava ali, de repente, cria até hoje uma tempestade. E eu fico pensando, esses discípulos são, a maioria, pescadores, conheciam bem o Mar da Galileia, será que eles não sabiam que tinha tempestade ali? Jesus, o próprio Deus encarnado, será que ele não sabia que haveria aquela tempestade? E o que eu descubro é que as tempestades são permissão de Deus na minha vida e na tua. Deus permite a tempestade na minha vida e na sua. Eu já falei que ela é democrática. Se você não passou por uma, ou não está passando por uma, saiba que um dia você vai passar. Ela é democrática. E como você vai estar nesse dia é o que vai fazer a diferença. Jesus aqui está num processo com os discípulos. Ele está num momento em que ele quer explicar para eles que ele não nos livra da tempestade. Diga aí para o teu irmão que está dormindo, Deus não te livra lá das tempestades. Ele te livrará nas tempestades. É no meio da tempestade que ele vai passar com ele, porque é ali que a gente conhece o Senhor. É ali que a gente glorifica a Deus. É ali que a gente vê que o nosso Deus é vivo, porque até então é uma religião. Ah, eu aprendi com não sei quem, eu aprendi com não sei quem, e tem 5 passinhos, e faça aquilo, e é uma coisa etérea, sem vida, sem ser palpável, incolor, certo? Não tem vida, é minha religião. Agora, quando você passa no meio das tempestades, e uma coisa que eu aprendo aqui, que não me importa se Jesus está dormindo ou está acordado, o que me importa é que ele está no barco, amém? Se importa se Jesus está dormindo, parece que ele está dormindo na tua vida, não importa, o importante é que ele está no barco. E quando eu entendo isso, meus queridos, e descanso na presença de Deus, eu digo, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei qual é o propósito. Na verdade, eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para crer. Que o Senhor está comigo aqui, que o Senhor tem propósito, o Senhor tem história comigo nesse momento. E que a gente vai estar criando uma relação mais firme, mais saudável, mais palpável, mais viva. Vou sair da minha religião para eu entrar numa relação. Porque tem muita gente que ainda está na religião, seja ela qual for. O evangélico pode ser um religioso. O protestante pode ser um religioso. Mas nós estamos falando de relação, de intimidade com uma pessoa. Isso aqui é só o restaurante que vocês comem. Para sustentar vocês durante a semana, para que vocês possam receber do Senhor e viver esse evangelho maravilhoso lá fora. Isso aqui é só restaurante. Isso aqui é só um restaurante que a gente se reúne para almoçar. Mas a vida cristã é lá fora. A vida cristã é lá fora. Meu viver cristão é lá fora. Então, quando eu entendo isso, que o Senhor me permite as tempestades para que eu o conheça, para que eu tenha intimidade com Ele, para que eu saia de religiosidade, para que eu saia desse mecanismo, desse sistema que me ensinaram, e eu rompa isso e deixe que o reino de Deus entre dentro de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus tem que vir a mim. Eu não posso viver religião, que é coisa externa, eu tenho que viver relação, que é coisa interna. É o reino de Deus implantado dentro de mim. Quando perguntaram a Jesus, onde está o vosso reino? O que ele disse? O meu reino está, meu reino não vem com aparência visível, porque o meu reino está onde? Dentro de você. O que é esse reino? É quando ele governa, é quando a vontade dele é feita e não a minha. É quando eu entrego a minha vontade a ele, é quando eu digo, Senhor, tu és Senhor e eu servo. E não faço dele meu Senhor, o meu servo e eu o Senhor. Amém? Então, a segunda coisa que eu aprendo é que Deus não me livra das tempestades, mas me livra nas tempestades. Quando Deus livrou lá Sadraque, Mesaque e Abednego, foi dentro da fornalha. Todos nós vamos passar por luto. Tu acha que a Cláudia, a Fernanda, o Fábio, os pais do Bernardo, todos passaram por essa tempestade. Mas foi um momento que Deus pôde se revelar mais para eles. Para aqueles que se abriram para falar, Senhor,
O que está acontecendo? Eu preciso entender. E Deus então se revela. Se você se abrir, Ele se revela. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Se ficar fechado, ele não entra. A terceira coisa, as tempestades, elas são didáticas para a nossa vida. A gente aprende. Deus quer nos ensinar, amém? Deus quer nos ensinar o quê? A confiar nele. Nós temos 4 tipos de fé. Você já ouviu falar de fé? A gente tem 4 tipos de fé. A fé geral. Todo mundo diz que crê em Deus, né? Pelo menos agora aumentou, acho que já está em 9% de ateus. Mas a maioria das pessoas dizem que crê em Deus. Essa é a fé geral. A fé histórica, muita gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inclusive abre no Salmo 91 até ficar bem amarelo. Nunca leu nada, mas está bem amarelado. A fé salvífica, ou a salvítica, né? Que é a fé que nos transforma, que nos dá um novo nascimento, que nos faz andar com o Senhor em novidade de vida. E a fé miraculosa, que é essa que quando a gente passa na tempestade tem que confiar em Deus. E essa fé é uma fé que é um ensino do Senhor na nossa vida no meio da tempestade, porque muita gente tem a fé salvítica, tem encontro com Jesus, mas no momento da tribulação, meu irmão, parece até um incrédulo. Entra em desespero, agonia, não conhece o Senhor. Apóstolo Paulo, um homem letrado, estudou aos pés de Gamaliel, ele abriu mão de todas as coisas para pregar o Evangelho. E ele disse, um versículo que é muito conhecido aí: tudo posso naquele? Tudo posso naquele? Mas qual o contexto desse texto? Posso estar abastado e posso ter escassez. Posso ser honrado e posso ser humilhado. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é tirado desse contexto e aplicado só com um sentido positivo. Mas o que ele está dizendo é que a maturidade cristã nos leva a passar por todas as coisas dando glória a Deus. Se tem uma pessoa que apanha, de verdade, é um pastor. Ele aprende a apanhar. Pastor bíblico, pastor que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a palavra, ele apanha. Apanha de verdade. Então eu sei o que é ter um filho um mês sem comer, porque ele cismou que tinha uma espinha na garganta e não queria mais comer de jeito nenhum, ficou um mês sem comer. Então ele definhou. Nesse mesmo período, ficou tão fraco que foi brincar, quebrou o húmero. O médico me deu uma notícia terrível, que ia ter que colocar platina, tinha que colocar... Terrorizou. Só que eu disse assim: não, eu não vou confiar nessa, eu vou a outro médico. E esse era um experiente, de idade, eu falei: pô, vai ser difícil, mas vou em outro médico. E orando a Deus. Cheguei lá, o cara: não, ele é novo, vamos botar qual é o nome daquilo? Tipóia, tá tudo certo. E foi mesmo, acabou. Mas veio a primeira notícia para me abalar. Não foi assim quando disseram lá, ó, Jesus, a filha dele, do chefe da sinagoga, sumo sacerdote, disse: a tua filha já morreu. Aí ele entrou em desespero. O que Jesus disse? Não temas, crê somente. Deus quer nos ensinar a confiar nele, não nas notícias. E não naquilo porque a última palavra é dele. Ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. A última palavra é dele. A última palavra não é dos médicos, é dele. A gente sabe que eles estudaram, respeitamos, sei que eles são limitados. Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo, morreu com câncer no pâncreas. Nem o dinheiro dele resolveu. A medicina é limitada. Mas o nosso Deus não tem limite. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Amém?
Tivemos uma irmã no começo do ano de 2018, no meio do ano de 2018, curada de 16 caroços, fora outro no útero. Os médicos, ela também chegou lá, estava curada. Amém? Ou não? Esse é o Deus que a gente serve. O filho da Caixa ali pegou tuberculose. Tuberculose leva 7 meses e meio para se curar em média. Foi diagnosticado com tuberculose. No dia, passou 3 dias, fez outros exames, 3 dias, fez outros exames que a médica pediu. Como é que estava o pulmão dele? Nada. Leva 7 meses. Agora eu te digo uma coisa, Deus cura sempre. Deus cura quando quer. Ele é o Senhor e nós somos o servo. Mas a minha parte é clamar e crer. Amém? Ele é o Senhor, nós somos servos. Como é que eu vou dizer que a última palavra do médico? A última palavra do Senhor. Mas o Senhor quer nos ensinar o quê? A confiar nele. Vem um problema, você se abate. Vem outro, você vai para o lado. Vem outro, você deixa de congregar. Vem outro, você começa a se esconder dos irmãos. Vem outro, você já não quer ver ninguém. Meu Deus do céu! O Senhor quer te ensinar a passar pelas tempestades. O Senhor quer tirar essa fragilidade de criança de você, que não fez aquela transição dos 15 para os 20, dos 25 para a idade adulta, né? E hoje talvez aí na meia idade, não, ainda está aquela menininha de 15 anos, aquela garotinha, Deus quer que se torne uma mulher de Deus, um homem de Deus, que sabe confiar nele. Amém, glória a Deus. Desde quando eu era menino, eu falava das coisas de menino. Hoje eu sou homem. Tem que falar das coisas de homem. Sabe, eu não seguiria uma religião, eu jamais seguiria, até que minha mente é meio científica, eu gosto de comprovações. Eu não conseguiria seguir uma religião se eu não tivesse tido uma intimidade com Deus. Eu ia ficar na religião durante um tempo, ia viver minha vida. Eu não conseguiria viver uma verdade. A primeira coisa que eu fiz foi estudar todas as religiões que existem. Não dá, porque cada dia surge uma. E ver a base, e ver o conteúdo, e ver o racional, e ver o lógico, e ver, sabe, o amor, e ver a graça. Nenhuma delas deixa de te pedir uma oferta. Nenhuma delas você tem que deixar de levar um ebó, fazer uma promessa. O único que ofereceu a si mesmo foi Ele. Qual é a oferta para o Senhor? Eu mesmo. Lá no Éden, quando o casal colocou a folha de figueira para poder se cobrir, Deus falou assim: não, tira, eu vou fazer uma de pele de animal, demonstrando que Ele mesmo viria 3 mil anos depois para morrer no nosso lugar. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nosso Deus é um Deus que quer nos levar a uma intimidade com Ele. Eu sei o que é isso. Sei o que é você passar por tempestade. Chega um dia de tanto você passar por tempestade e não aprender, que a gente passa por tempestade e não aprende muitas vezes. O Senhor prova e a gente é reprovado. O Senhor prova e a gente é reprovado. Mas tem um dia que você diz: não, a partir de hoje eu vou crer. A partir de hoje eu não quero olhar para a direita, não quero olhar para a esquerda. A partir de hoje eu não quero ficar questionando, eu não quero ficar achando: Senhor, por que isso? Eu simplesmente vou olhar para a cruz e vou dizer: estamos juntos. Estou confiando. E chegou esse dia que eu apertei esse botão. Quer dar um exemplo? Peguei chikungunya em 2018. Um mini avivamento aqui do Senhor, curando e convertendo, transformando, despertando. Foi maravilhoso, momentos tremendos. O inimigo se levanta. Aí peguei uma chikungunya, daquelas, acho que o mosquito era obeso. Porque, meu irmão, eu vejo gente pegar a chikungunya, a Neide pegou chikungunya andando, eu não conseguia andar. Eu só conseguia andar se eu tomasse anti-inflamatório. Eu tive que tomar aquele, quase ninguém toma, qual o nome que eu esqueço? Corticoide. Eu tive que tomar aquilo. Muito forte, eu não consegui, o meu deveria estar. Não é possível, cara. Me arrebentou, não consegui levantar. Durante 2 noites seguidas eu não consegui levantar para ir ao toalete.
Eu urinei nas calças, não consegui levantar para andar. A Neide também tomou um daqueles gordão, né, Neide? A Neide também foi daqueles obesos. Depois, nos 3 primeiros dias, eu cheguei no hospital de cadeira de roda, né? Andar de cadeira de roda. Foi muito forte. Aí eu conheci o Mariano, né? Ele vem aqui de vez em quando. O Mariano, ele falou assim, cara, eu peguei chikungunya também. Fiquei 3 meses e 3 meses sumiu. Aí eu falei, aí todo mundo, eu ia na minha doutora, e ela falava assim, ó, 2 anos, 1 ano e meio, ó, tem gente que está sem andar 6 meses, ó, e não sei o que. Ela começou a falar aquilo, eu falei, pô, mas o Mariano ficou 3. Por que eu vou ficar 2 anos? Eu falei assim, Senhor, eu vou focar no 3. Eu vou focar em 3 meses. Eu não quero saber quem ficou 1 ano e meio, eu não quero saber quem ficou 2 anos e meio, eu quero 3 meses, Senhor. Eu sei que tu é poderoso para me dar 3 meses aqui. Passei a Copa, vi todos os jogos da Copa que eu não conseguia levantar. Não foi no dia da Copa, foi um dia antes da Copa que veio a chikungunya. E olha, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, eu não vou focar. Aí vinha na mente assim, não, você pode ficar 1 ano e meio assim, quem sabe, não tem como tomar antibiótico para isso, vai ter que suportar essa dor. E uma menina lá da escola do meu filho também já estava há mais de 8 meses. Eu falei, não, eu quero, são 3 meses. Senhor, são 3 meses, Senhor, eu não consigo passar disso. Você entra em depressão, gente, que você não consegue mais andar. Você não consegue andar, você entra em depressão e não pode tomar direto anti-inflamatório. Tem gente morrendo no Nordeste, muita gente morrendo. É sério, vocês que deixam um potinho de água, não cuida quando a água, o balde está lá com a água parada, tira isso, pelo amor de Deus. Cuide que se você pegar, você vai entender o que eu estou falando. E aí, quando bateu 3 meses, a minha chikungunya foi embora. Eu comecei a perceber, sabe como? Eu comecei a sentir aquelas dores que eu já sinto depois dos 40. Estou com 52, vou fazer 52 anos. Então eu já senti aquela dor que é aquela do velho. Quando levanta, né? Tem que aquecer para parar. Eu já comecei a sentir, eu falei, mas não está a dor da chikungunya, está a dor do velho. Né? Eu comecei, aí eu fui perceber que tinha acabado para a glória do Senhor. Mas eu tenho convicção, foi porque eu foquei naquilo que o Senhor tinha feito na vida do servo dele, do Mariano. E Deus era poderoso para fazer uma. Mas se ele não fizesse, se eu tivesse de ficar 1 ano e meio, eu ia passar os 1 ano e meio. Eu ia entender que era propósito dele. Mas eu não quis ficar pensando nisso, eu quis focar nele. Eu aprendi a crer no meio das tempestades. E é isso que o Senhor quer te ensinar. No meio da... Eu estou passando por uma tempestade, você não tem ideia. A maior da minha vida agora. A maior. Mas eu estou focado no Senhor. Eu não estou olhando para aqueles que não conseguiram. Eu não estou olhando para aqueles que... Eu estou olhando para aqueles que o Senhor fez a obra. Porque eu falei, Senhor, Tu vai fazer a obra nessa pessoa, dessa também. Porque Tu é fiel. Porque a Tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que te seguem. É promessa Tua. Aquele era para Israel, hoje eu sou Teu povo também. Lá em Efésios diz que o Senhor quebrou o muro da separação, de 2 fez 1. Eu sou Teu povo. É promessa para mim. Ou você crê, ou você duvida. Ou você determina no teu coração, olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu creio, Senhor amado, independente, ou você fica ruminando os pensamentos na tua cabeça, entra em depressão, em abatimento e se afasta do Senhor. Amém? Você não vai ser livre das provações, não. Você não vai ser livre das tempestades, não. Não vai mesmo. Mas vai fazer toda a diferença em quem você vai confiar naquele momento. Vai fazer toda a diferença. Todos nós aqui temos uma marca para levar. Todos nós temos aqui uma ferida na alma, uma dor no corpo. Todos nós temos que levar coisa aqui que o Senhor colocou como espinho na carne. Todo mundo aqui tem um espinho na carne. Todo mundo tem. Sabe por quê? Para que a gente não se ensoberbeça. Toda vez que a gente começa a crescer demais, o Senhor lembra, é mesmo vermezinho de Jacó, como diz Davi? É mesmo? Então Jesus
repreende o mar e diz: acalma-te, emudece. E o vento aquietou-se, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímido assim? Aí começa a repreensão. Deus agora vai repreender. Te dei a prova, tu foi reprovado, agora repreende. Por que sois tímido assim? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, esse temor aqui já não é mais o temor na hora do barco, na hora da tempestade. É outra palavra em grego. Esse temor aqui é de reverência. Porque eles viram Jesus fazer assim na tempestade, ó. Sabe por que Deus faz isso? Deus entra, providência. É que da próxima vez que a gente passar por tempestade, a gente entenda que Ele está à frente daquele negócio. Mas a gente entra em desespero. Não estou dizendo que você não possa chorar. Eu choro também, como eu choro. Jesus chorou. Esse negócio de machismo aí que o homem não chora, isso é coisa lá de 1492 com Colombo, quando descobriu a América. Amém? Homem chora. Jesus chorou. E eu choro também. Choro. Mas esse choro é uma permissão para que as lágrimas rolem, para que eu faça a minha catarse, né? Para que eu possa me resolver, não ficar com aquilo acumulado aqui dentro do coração como um nó. Agora, Senhor, nós dois juntos, eu confio no Senhor. Eu sei que Tu está nesse negócio. Eu vou continuar indo, Senhor, todos os dias para a Sua casa, para pregar, para ouvir, para falar, para aconselhar, eu vou estar lá Te louvando, vou passar pela prova dando glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu quero ser aprovado. Eu quero ser aprovado. Eu não sei qual é a tempestade que você entrou aqui por essas portas passando, mas Jesus te convida a confiar nele. Parece que Jesus está dormindo. Não tem problema, deixa ele dormir. O importante é você saber em quem você está confiando. Ele está no barco. Ele está no barco. Ele está no barco. E a gente precisa olhar para Ele, com os olhos fitos nele, o tempo todo, olhar para Ele e peneirar as vozes que vêm na tua cabeça. Sabe essa vozinha que vai na tua cabeça? Não vai dar certo, está tudo errado, ó vida, ó céus, ó morte, tadinho de mim. Vitimização. Deus não chamou você para ser vitimizado. Deus te chamou para vencer nele, para você conquistar e romper as barreiras nele, para que a glória no final seja dele. Amém?